Olá, 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 seja muito bem-vinda. E aqui nós falamos de atalhos que ajudam e também falamos de obstáculos que impedem o empresário de conseguir parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Afinal, nossa dedicação é para ensinar o empresário a fazer isso, né? Porque esse é o caminho natural para se trabalhar menos e ter mais lucro lá na empresa. Eu sou o Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo e o tema da live de hoje é como os processos desenvolvem a empresa e salvam a vida do empresário. Nós vamos falar desse poderoso atalho que vai te ajudar a ser um empresário e ter uma empresa melhor. E Campa, já que você adora Opa! falar disso, diz para que servem processos? Então, antes de eu falar para que serve o processo, eu quero que você pense aí, ó. Pense aí, mas pense mesmo. Na tua empresa, tem coisa que só você sabe fazer. Eu estou falando de coisa operacional, não estou falando de coisa de dono, não. Tem coisa operacional que só você sabe fazer lá. E quando você não está na empresa, quando você não está lá, as pessoas se acham, resolvem tudo sozinha ou ficam meio perdidas? Não precisa responder, mas só pensa aí. De repente, assim, ó, você fica na mão, tem alguma coisa que você fica na mão de algum colaborador porque só ele sabe fazer. Ah, meu Deus do céu, não posso deixar o cara sair porque se ele sair vai ser um problema, não sei fazer aquilo ali. Tem alguma coisa assim? Ou ainda, quando você vai passar alguma coisa para as pessoas, você tem que estar dizendo tintim por tintim, nos mínimos detalhes. E agora eu quero fazer uma pergunta um pouquinho cruel. Uma perguntinha Ui! cruel. Quando é que foi a última vez que você tirou férias, 15, 20 dias, 10 dias, não interessa, que você tirou férias tranquilo, que você desligou a mente, tô de férias, celular na gaveta, não quero saber, colaborador não vai me ligar, cliente não vai me ligar, não vou ter que ligar para a empresa, não vou ter que olhar extrato de banco, não vou ter que pagar conta. Quando que foi a última vez que você fez isso? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Tá? Porque a Cris me perguntou o que é processo, para que serve um processo. Então, vamos lá, vamos falar. Processo, nós vamos falar mais para frente, aqui nós vamos falar bastante hoje, que hoje o nosso objetivo é isso aqui. Mas processo, para mim, eu tenho uma analogia que eu gosto de fazer. Ó. Você conhece a princesa Isabel, aquela que soltou os escravos? Para mim, processo é a princesa Isabel das empresas. Ela solta o empresário, aquele empresário que tem que estar lá o tempo todo com processo. Não é só processo, mas processo é base para ele não estar lá o tempo todo. Só que processo, as pessoas acham que é escrever um papelzinho, lá uma instruçãozinha de como faz. Isso não é processo. Quando a gente fala de processo, a gente fala que a empresa tem uma gestão por processos. Então quer dizer que você vai ensinar a fazer processo hoje, Campa? Olha só, eu adoraria, sinceramente adoraria numa live, que uma live fosse possível fazer processo. O papel, escrever o papel lá, bota no Google como fazer, você vai achar, mas só que não vai resolver. Não vai resolver pelo seguinte, processo é uma cultura. É tipo você querer se formar, eu quero me formar médico numa live. Não dá, é impossível. O processo é uma cultura. Tem uma série de outras coisas que precisam acontecer na empresa para que o processo funcione. E você sempre fala, Campa, que Eu? tem gente que diz que tem processo, Sim. mas não tem. Como é que é essa história da pessoa achar que ela tem processo na empresa, mas não é processo, não tem? Então tá, vamos lá. Eu tenho todos os processos da minha empresa. Tem todos, todos, todos. E aonde que tá? Tá aqui, né? Na minha cabeça. Isso é Opa, processo? peraí. Então, esse processo tá na cabeça não é processo. Aí, se um dia você ficar doente, você se ausentar, você deixa a cabeça lá na empresa. Não, eu vou tirar a cabeça, vou, que nem uma mula sem cabeça, sair de férias, vou ficar fazer outras coisas sem a cabeça, porque a cabeça fica lá. Daí não é processo. Processo, a base de processo é que tem que estar documentado no papel. No papel, um meio eletrônico, tanto faz, mas processo tem que estar documentado. Por quê? Porque processo ele tem que ser entendido por todo mundo. As pessoas que competem têm que poder enxergar aqueles processos. Se está na tua cabeça, elas vão enxergar? Negativo. E está na cabeça do gerente, está na cabeça do funcionário. Não rola, não vão enxergar. Então, o processo tem que estar documentado, entendido por todos. As pessoas na empresa têm que seguir os processos. Não adianta ter processo para bonito, para dizer que tem. Tem que seguir os processos. E mais,
Processo, ele tem que ser auditado. Quando eu executo aquelas atividades, elas precisam ser auditadas para eu ver se está sendo feito no padrão ou fora do padrão. Agora, se está na cabeça, vou auditar de que jeito? Nossa, vai dizer para todo mundo o tempo todo, não é processo, né? Exatamente. Ou acontece muito, Cris, pessoal que diz assim, ó, eu tenho processo, mas é para uma parte. Quer ver um exemplo? Pessoal de alimentação, restaurante, panificadora ou padaria, como a gente diz lá no sul, né? Eu tenho os processos da cozinha, a ficha técnica para realizar o processo. Pessoal de fábrica, né? Quem tem indústria. Não, a gente tem os processos. Tem até ISO, né? Tem até ISO, mas tem lá os processos da parte fabril. E a parte de escritório, e a parte comercial, e a parte estratégica. E a integração entre os setores. Cadê? Não, a fábrica tá bonitinho. Então não tem processo. Processo é para tudo. Processo tem para tudo. Tem muito empresário que diz assim, não, eu tenho processo, Campa, tenho sim, então me mostra aí. Tem manual, tem um passo a passo. Aqui tu aperta ali, depois tu regula aqui, tu fala aqui. Aí é manual, aí não é processo. Aí outra coisa, processo para funcionar, e tem que ter uma raiz funda na empresa que se chama cultura. Então tem gente que diz que tem processo e tem uns papelzinhos lá bonitinho na gaveta, mas não tem a cultura. O que é a cultura? Quando se tem a cultura de processo, todo mundo na empresa, vamos comparar assim, ó, antes de ter processo, a cultura é fazer. Alguns têm até fazer bem feito. Agora, quem tem a cultura de processos, a cultura é fazer de acordo com os processos. Vamos olhar se o processo está certo. Na Viva Positivamente, de vez em quando, nós somos uma empresa que está sempre em constante evolução. Estamos evoluindo sempre. Seguido, às vezes surge uma atividade meio que emergencial, passa para alguém, eu tenho que fazer tal coisa. Está aí o processo. Onde é que está o processo? Não, mas é teste, gente. Mas aí vamos ter que ter o processo, né? Gente, é teste. Vamos testar, depois a gente faz o processo. Porque é cultura de processo. Já está na cultura deles. Então é cultura, é cultura de processo. E é assim, quando não tem processo, se perde. Tem uma outra empresa muito grande que eu tenho sociedade, lá tem um pagamentinho para fazer, lá se gira com valores muito altos. Tem um pagamento lá que parou, não tem processo. Então tá lá a comissão gerando ali, porque não tem processo, a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Não tem como documentar. Não tem processo. Por quê? Porque não tem e não vai acontecer enquanto não tiver o processo. Enquanto não tiver um processo. Isso vai levar lá 6 meses, de repente, mas vai ter o processo. Mas daí é ruim, né? Quando demora assim, é ruim. Mas nós estamos falando de um negócio muito grande, muito complexo, né? Se deixar solto, surge uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não vai levar tanto 6 meses, não, né? Mas exagerou. Exagerei. Mas enquanto não regular, não vai acontecer, entendeu? Por quê? Que é para não pode sair. Os 6 meses dele é 6 dias. Exagerado. Mas o que são processos, então, Cam? O que é processo? Então tá. Primeira coisa assim, ó, processo, além da cultura, né, que estava falando agora. Além da cultura, processo é um conjunto de documentação que regra uma empresa. Então vamos comparar um pouquinho. Na minha classificação tem 2 tipos de empresa. Tem aquelas empresas, até anota essa palavrinha aí, a empresa LJ. São empresas que dependem de pessoas. Tem que ter lá cabeças extraordinárias. Quanto mais incríveis as cabeças, mais aquela empresa funciona. Mas para tudo, né? Para tudo, não é só para as coisas principais. Claro, uma empresa, por exemplo, que trabalha com projetos, que trabalha com coisas acima da média, às vezes tem que ter cabeças extraordinárias. Mas empresas que dependem de pessoas têm que ter cabeça extraordinária para tudo. Esse é um tipo de empresa. Agora, tem outro tipo de empresa, que é aquela empresa que depende de processos. Empresa que depende de processo, ela não precisa das pessoas com as melhores competências para tudo. Ela precisa de pessoas com algumas características, com alguns conhecimentos, algumas habilidades. Eu estava falando hoje, não vi se ele me confirmou, aqui não consegui achar, eu acho que foi com... Não lembro com quem eu estava falando hoje, não foi com o Daniel ali, acho que não foi, não foi. Foi assim, ó, quando você tem processos, você contrata as pessoas, foi com o Daniel, sim, que era do soldador, questão do soldador. Tem que contratar soldador que saiba soldar, tudo bem, mas na minha empresa vai soldar desse jeito, é assim que eu quero, porque tem processos que regram, tem um padrão. Então, a questão de processos permite isso, permite que você não tenha essa necessidade de cabeças extraordinárias lá. E aí, quando você tem a cultura de processos, você cria o que a gente chama de protótipo de negócio. O que é protótipo de negócio? Protótipo de negócio é
A tua empresa exatamente desenhada, devidamente documentada, formalizada. É como se você não compra um carro, não vem um manual do carro. Compra uma máquina de lavar, não vem uma máquina de lavar, com tudo ali, como que faz? Manual? Manual. O que eu falei? Máquina de lavar, Máquina vem de com uma lavar. máquina de Vem com lavar. manual. Quando você tem um protótipo de negócios na tua empresa, é como se a tua empresa tivesse um manualzão lá para operar ela. Essa que é a diferença. Então, assim, ó, para isso funcionar, Cris, se me deixar, eu falo a noite inteira, que essa live vai até meia-noite aqui. Ele ama Eu processo amo porque ele processo. sabe o bem que fez para nós e o bem que faz para os nossos alunos, né? Exatamente. Por isso que ele fica desse jeito todo empolgado. Então, processo para funcionar precisa de alguns documentos, né? Quais são os documentos? Primeira coisa, as regras da empresa. Empresa que tem cultura de processo tem regra para tudo. Documentada, não é verbalizada, é documentado. É como se fosse a Constituição Federal lá, só que da tua empresa. Tem regras, tem organograma, que é a distribuição dos cargos, tem fluxograma, que desenha como os setores se interligam, tem um POP, que diz como que é a rotina do funcionário, a rotina dele, tem contrato de posicionamento, que regra a responsabilidade de cada cargo, tem processos que regra as tarefas principais, que dizem o padrão de qualidade que eu quero para o meu processo, tem manuais que dizem o passo a passo, tem checklists que dá a sequência correta de coisas que tem que ser feita. Isto são documentos do protótipo de negócio. Por quê? Fazer processo, se você jogar no Google, joga ali como fazer processo, você vai em meia hora, vai fazer ali processo. Mas processo é mais do que isso. Processo é um documento para você ter a cultura de processo. Então tem que ter o formato certo, tem que ter o jeito certo. E é por isso, Cris, que infelizmente, por mais que eu adoraria, por mais que eu gosto disso, por mais que eu amo isso, não consigo explicar como fazer processo numa live. Não tem como. Então aqui a gente vai falar do que abrange processo, como processo envolve, como processo faz as coisas acontecerem. Porque processo, guarda aí, ó. Processo é cultura organizacional. Parte de onde? Lá do topo da pirâmide para baixo, lá do dono para baixo. Então, tu tá querendo dizer, Campa, que processo não é o fim. Tu tem que fazer a base da casinha, as paredes da casinha, a estrutura toda do telhado, botar a viga, botar tudo direitinho para então botar o telhado em cima. Se botar só o telhado direto em cima ali, não vai ter casa que sustente. Exatamente. É isso? Tem outras coisas ao redor para poder gerar a cultura da empresa e então os processos realmente serem efetivos e funcionarem dentro de uma empresa, é isso? Exatamente. Você deu um exemplo muito feliz, né? Não tem como começar a fazer a casa pelo telhado. Não tem, é fundação, a base, as paredes, teto, e aí vai para o telhado. Processo é a mesma coisa, cultura de processo é exatamente igual. E é interessante você falar isso, Cris, porque às vezes tem gente que entra no empreendedor líder lá, e aí vai lá módulo 1, não tem processo, módulo 2 não tem processo, 3 não tem processo, mas eu tô aqui para fazer processo. Estamos fazendo a base primeiro, o processo é o telhadinho, vamos chegar no telhadinho, e aí tem gente que pula, vai direto para o módulo 7 fazer processo. Ou um outro exemplo que é muito bom, quando você começou no colégio, primeiro aprendeu A, E, I, O, U, depois todas as letras do alfabeto. Aí aprendeu as primeiras palavras, as palavras mais simples, montou as frases, os parágrafos e um texto inteiro para então poder dizer assim, agora eu sei fazer uma redação. Com processos é a mesma coisa, não é o processo da empresa. Quer ver um exemplo assim? Ó? São vários documentos que fazem a empresa girar. Quer ver um exemplo? Muitos alunos lá do Empreendedor Líder chegaram até nós e falaram assim, ó, Campa, eu paguei um consultor, o camarada ficou aqui 3 meses, 6 meses e fez todos os processos para mim. E ó, não estou malhando o consultor de jeito nenhum, não estou falando mal de ninguém aqui, só estou contando fatos, tá? Fatos. Ficou o cara lá 3 meses, 6 meses e fez processos lindos e maravilhosos, perfeitos. Digo, legal, e como é que tá isso? Ah, tá lá na gaveta. Vocês estão usando? Não estamos usando. Por quê? Porque não se criou a cultura de processo. Se não tem cultura, o processo vai ficar na gaveta, porque ninguém vai usar. Exatamente. Então é por isso, justificando de novo, por isso que eu não tenho como explicar processo numa live. Não é assim tão simples assim como as pessoas acham que é. Mas por que será, Cris, que você acredita que processo é um atalho para se trabalhar menos e ter mais lucro na empresa? Vamos falar disso? Deixa eu falar agora, né? Porque quando tem processo, as pessoas sabem o que fazer, quando fazer e como fazer.
Aí o empresário não precisa ficar em cima o tempo todo. Quando as pessoas sabem o que fazer, quando fazer e como fazer, o empresário tem o direito a tirar férias, tem o direito a ficar doente, tem o direito a fazer uma viagem, ganhar uma premiação, de repente, do fornecedor, sei lá quanta coisa a gente tem aí, né? Viver uma vida além de um trabalho. Não fica 38 anos sem tirar férias, né? Como Exatamente. não, 38 anos sem tirar férias é muito cruel. Vamos falar Todo assim, mundo ó, tem direito. Se os funcionários têm direito, o empresário também tem direito. Vamos falar assim, ó, 3 partes que ganham com o processo. Tá? Tem 3 partes que ganham aí. Tem o empresário, a empresária, né? O dono, a dona do negócio. Tem o colaborador e tem o cliente. Os 3 ganham. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, o que ganha? Sim. Olha só, o empresário, o que ganha? O que a Cris acabou de falar. Não vira mais escravo da empresa. Quando a cultura de processo está enraizada, acabou a escravidão. Né? A princesa Isabel vem, corta as correntes e pode fazer a viagem que você quer lá, pode ficar em casa. Muitos alunos nossos contam ali que eu fico em casa de manhã, eu vou para academia, eu vou no meio da tarde. É normal, por quê? Porque tem a cultura de processo. Eles não vão virar vadio que não vai fazer mais nada, não é esse o caso, né? Não. Mas continuam trabalhando. Luxo, né? Mas pode escolher o que vai fazer, porque não é obrigação dele fazer tudo. Exatamente. Acabou a escravidão, que nem você falou. Acabou a escravidão e pior, não fica comendo na mãozinha de ninguém, não depende de ninguém. Tem lá alguém muito bom lá e o cara chega, seguinte, ó, eu tô ganhando 5, agora tu me paga 7 e eu vou sair, cara. Tchau. Por quê? Porque ele sabe que ele pega uma pessoa com alguns conhecimentos básicos daquilo ali, passa os processos com treinamento eficiente, que também faz parte da cultura de processo, e a pessoa pega aquilo ali e vai embora. E a coisa anda. Então, repetindo o que a Cris falou, dá para sair, dá para tirar férias. Sabe o que dá também? Tomara que não, né? Mas dá até para ficar doente. Tem o direito de ficar doente. Não pode isso, né? Não, falar uma coisa dessa, mas é um direito, né? Quantos empresários a gente ouve falar, nós mesmos no passado, quantas vezes a gente foi trabalhar de arrasto, mal, fazer o quê? Tá com dor de cabeça, de manhã com uma dor de cabeça, daquelas de derrubar, não trabalhar, tem que trabalhar, não tem ninguém que faça, as pessoas não sabem fazer. Eu vi um caso um dia de uma empresária, que ela disse assim, eu tinha tanta coisa para fazer na empresa, as pessoas me chamavam tanto o tempo todo que não tinha como sair. O filho dela, de 13 anos, ele tinha machucado o pé, ele torceu o pé. E tava com dor, só que ela deu um remédio para ele e disse, vamos, amanhã nós vamos no médico, amanhã nós vamos no médico. Passou uma semana, o guri tava com o pé quebrado, ele já tava soldando aquele osso quebrado, o médico teve que fazer uma cirurgia, quebrar tudo de volta, para ele poder consolidar de volta aquele osso ali de forma correta, porque ela não conseguia sair para poder ir lá com o filho dela. Então é o fim do mundo quando a gente não tem processo, né? Fim da picada, pelo amor de Deus. E aí o seguinte, ó, que mais que dá pro dono? Dá para ampliar a empresa, falamos ontem, né? A gente falou ontem na live, como crescer sem crescer os incêndios. O processo é o caminho para isso, dá para abrir filial, porque quando é que dá para abrir uma filial? A matriz está redondinha, está funcionando bem, tem a cultura de processo, as pessoas sabem o que fazer, como fazer e quando fazer, dá para abrir uma filial, porque aí é como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V de um computador, né? Copiar e colar. Copia a matriz para a filial e ela funciona. Por que às vezes a filial não funciona? Porque a matriz não está redonda. Né? Falamos ontem daquele empresário que a empresa 1 depende dele, ele vai lá e abre uma empresa 2. Para ganhar mais dinheiro, no final não ganha nem na 1 nem na 2. E se mata, né? Se corta no meio, fica um numa e outro no outro, fica preso lá em coisas de funcionário. Então, dá para crescer do jeito certo, do jeito rápido e do jeito barato. É só você pensar, ó, pensa aí aquela empresa grande que você admira, aquela grande, aquela que o cara que tem filiais, ou que tem lá 100, 200, 300 funcionários. Pensa nessa empresa que está crescendo todo ano. O que você acha que ele tem lá para que ele cresceu daquele jeito? Ele tem processo. Poucos empresários, raras exceções, começam uma empresa grande. Tem empresas grandes que se reúne um monte de gente lá com dinheiro, a gente participa de uma que foi assim. Começou com dinheiro, um monte de gente com dinheiro, começa um negócio grande. Mas o caminho natural não é esse. O caminho natural é começar pequena. Começa pequena a empresa e ela vai crescendo. Mas ela só cresce do jeito certo, saudável, sem o dono se matar, se tem a cultura de processo enraizada. Mas acabei de falar o que o dono ganha, né? O que a dona ganha. Mas e o colaborador? Será que o colaborador ganha com o processo? Ganha. Ganha. Para ele é um orgulho. Eu vou me atravessar. Vai lá. A sensação do funcionário
quando ele entra nessa empresa que tem processos, ele diz, nossa, aqui eu sei o que é o meu trabalho, aqui eu sei o que eu tenho que fazer. Por que, Campa? Ó, porque, em primeiro lugar, se você contratou uma pessoa boa, se você faz aquele processo de entrevista que a gente falou lá na segunda live, lá, e você contrata as pessoas boas, boas que eu tô falando, pessoas de personalidade, de caráter, de valores, né? Essas pessoas, elas querem fazer a coisa certinha. Elas querem desempenhar bem as tarefas, elas não querem levar bronca, elas não querem estar te prejudicando. Então, quando você dá processo para elas, quando você arma elas com processos, você dá para ela uma segurança. Ela se sente segura sabendo o que ela tem que fazer. Ela não quer. Tem muita gente que não quer pensar, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer. Eu quero sentar e fazer. Fazer de acordo com os processos. Não há surpresinha, né? Não quero surpresa, não quero estresse. Você não gosta de incêndio como dono da empresa? O funcionário também não. Também não. Ninguém gosta de incêndio. Ninguém. Então, quando você tem processo, é mais liso o trabalho das pessoas. As pessoas sabem o seu papel, o colaborador sabe o que ele tem que fazer, ele evita sobrecarga, ele evita retrabalho. Ninguém gosta de retrabalho. Então, ele se sente produtivo. Porque você pode não acreditar, a primeira vez que eu falar, mas se você tem coisas lá na tua empresa que o teu colaborador tem que fazer uma vez, depois tem que refazer, tem que corrigir, eu aposto com você, se ele é uma pessoa boa, ele também não gosta disso. Ele não quer isso, para ele é ruim. Ele chega no final do dia, meu Deus, eu não rendi hoje, o dia foi um lixo hoje, poderia ter sido muito mais produtivo. Então, com o processo, ele se sente produtivo. E ele diz assim, nossa, eu adoro trabalhar nessa empresa, a empresa que eu trabalho é organizada, a empresa que eu trabalho, ela cresce, a empresa que eu trabalho cuida bem dos clientes. E ele gosta de falar isso para os amigos dele, né? E o que o cliente ganha? O que o cliente ganha? A terceira parte que ganha. Em primeiro lugar, o cliente tem confiança. Ele tem confiança em saber que ele pode entregar, pode comprar de você, pode entregar o serviço para você, porque você sabe que você tem padrão. A tua imagem perante ele fica melhor. A qualidade, ele percebe que você tem uma qualidade superior aos outros. Quer ver um exemplo muito simples, Cris? Dá um exemplo bem simplesinho de como que é isso. Nós estamos com um problema aqui na nossa casa, aqui na piscina, que o pessoal que cuida aqui não está fazendo um trabalho muito caprichado ali, e veio um outro rapaz aqui dar um orçamento para nós. Só que quando ele veio aqui, ele já começou a falar do que ele faz, parará, e ele pegou e me mostrou no celular dele, veio o dono da empresa. Ele, ó, isso aqui são as fotos, eu comecei a mostrar as fotos de piscina limpa. Isso aqui são as fotos do dia. Eu tenho 5 limpadores que ficam só no bairro, aqui no Swiss Park, só limpando aqui. E eles só recebem aquele serviço se eles me mandam a foto provando como que ele fez, para eu ver se está dentro do meu padrão. Eu senti uma tranquilidade, o outro não faz isso, o outro vem aqui e entra, porque aqui no condomínio é normal, os portões ficam abertos, a pessoa entra, você nem vê. Aí você olha, se é autorizado, ele vem na hora que for necessário. Na hora que está ali, ajustado e pronto. E aí, quando ele me veio com essa, olha, o que você acha que eu senti? Pô, entendeu? No mínimo, o cara tá lá controlando as coisas. Tá, isso é verdade, eu não sei, né? Mas pelo menos me mostrou ali as fotos. Então, a imagem que o cliente tem é exatamente isso. É uma empresa séria, é uma empresa que tem padrões, é uma empresa que se preocupa com o cliente, não quer deixar rabo. E processo faz isso. A gente, como cliente, se sente muito mais seguro. Se você se colocar no lugar do teu cliente, vai ver assim, ó, nossa, como é melhor uma empresa que tem métodos, uma empresa que tem processos, uma empresa que tem organização. Eu sei em que canoa eu estou me enfiando ou não estou me enfiando numa canoa furada. Porque se a pessoa não sabe, cada vez é de um jeito diferente, ela diz, será que vai dar certo amanhã? Hoje deu. E amanhã? Será que vai dar certo quando eu for lá fazer um serviço, quando eu for lá comprar um produto? Será que vai dar certo? Né? E, Campa, duvido. Eu duvido que você tem exemplos reais de empresas em que processo ajudou. Falar, até papagaio fala, né? Agora eu quero ver tu provar. Vamos lá, vamos citar alguns aqui. Eu estava me lembrando aqui do Elson. Eu gosto de falar do Elson nesse exemplo aqui, porque o Elson ele tem uma padaria, né? Falamos de padaria aqui. E como é que é o nome da cidade do Elson? Agora sempre me dá um branco quando eu vou falar na cidade dele. Já vou lembrar. Não é Pinhalzinho. Não é Pinhalzinho. É em Santa Catarina. Catanduvas não. É em Santa Catarina. É um lugar, uma cidade, me parece que é pequena, pelo que eu me lembro, assim. Mas, enfim, o que acontecia? Ele tinha um padeiro, o padeiro principal da empresa dele, ele trouxe o cara de Florianópolis, da capital, pagando uma fortuna para o cara largar Florianópolis e vir para a cidade dele. Porque o cara era bom, né? Vou contratar um bom.
aquela história. E o cara custava realmente uma grana federal para ele. No começo, né, começou a fazer as coisas direitinho, depois ele dizia pro cara, quero que você faça esse e esse salgado. O cara ia lá, mas eu decidi fazer outro, fazia os outros. Fazia o que dava na cabeça Fazia dele. o que dava na cabeça dele. Eu quero que você faça isso, bote esse ingrediente. Não, eu vou botar tal coisa, fica melhor. Fazia do jeito dele. O cara tava lá mandando na padaria. Era o poste que mijava no cachorro. O poste mijava no cachorro. O cara tava mandando, o poste tava mandando lá na padaria. Até que um dia, e ele achando que ele precisava do cara, mas sem o cara vai ser pior, se o cara vai ser pior, como é que eu vou fazer? Comia na mão do padeiro valendo, Comia né? na mão, então ele já tinha as fichas técnicas, veja bem, até que o que ele fez? Começou a implantar a cultura de processo lá dentro. Desse um padeiro, ele demitiu o cara e ele contratou 2 padeiros que estavam ali, terminando os cursos, né? Terminando, tem que, como eu falei, as pessoas têm que ter um mínimo de conhecimento. Contratou 2. Com os processos, esses 2, saindo mais barato que aquele um, rendiam muito mais do que aquele um, mas muito mais mesmo. Então ele viu que realmente cultura de processo libertou ele, estava comendo na mão do padeiro, parou de comer na mão do padeiro. Se um desses 2 sair, nem sei se estão lá ainda não, mas se sair para ele não é mais um problema. Porque antes, veja bem, ó, antes o conhecimento estava na cabeça daquele padeiro. Agora não está mais, agora está na empresa. Essa que é a diferença. Tira o conhecimento da cabeça de alguém e põe para a empresa. Quer ver outro caso, Cris? Esse caso do Elson está gravado. Ah, Campa, não acredito que você está falando. Vai ali no YouTube, procura podcast Mão na Massa, ou podcast Empreendedor Líder, vai ver depoimento dele. Não é depoimento, vai ver uma entrevista que eu fiz dele falando, lá uma conversa que a gente teve. Tem nome da empresa, vai atrás. É só ligar. Ah, não acredito em ti, Campa. Vai lá e liga pro Vai cara. lá na cidade dele, então, e procura. Exatamente. Se não acredita também. O Anderson, Cris, o Anderson Suzuki. O Anderson Suzuki trabalha com informática, assistência técnica. Eu e a Cris, não sei se sabe, mas a gente veio da informática. Nós trabalhamos anos com informática. Sou a guria do computador. Guria do computador. E eu, piá do computador, como a gente diz no Sul, né? Só que o que acontece? Quem trabalha com informática é aquele que mais diz, na minha empresa não dá, na minha empresa é assim, na minha empresa não é muito problema. É o cara que mais fala isso. Todo ramo fala, mas o da informática fala isso em exagero. O meu trabalho é muito difícil, ninguém vai conseguir fazer como eu faço. O Anderson trabalhava 12, 14 horas todo santo dia. A família dele diz, mas Anderson, você só fica no escritório. Agora, depois que criou a cultura de processos, o Anderson trabalha 4, 5 horas por dia no máximo. Tranquilo, e a empresa dele funciona. Por quê? Tirou da cabeça dele. Antes, cada um quer fazer um negócio. Anderson, isso aqui como é que faz? Mandava o técnico no cliente, o cara chegava lá, Anderson, aconteceu isso, como que faz? Agora não mais. Agora tem processos. Criou uma cultura que os próprios colaboradores retroalimentam aqueles processos dele e a coisa funciona. A Márcia, salão de beleza. Pô, salão de beleza. Saudade da Márcia. Quanto salão de beleza. Saudade da Márcia. Querida Márcia. Quanto salão de beleza, né? Tá lá a dona, né? A barbearia tá lá o dono, não, porque é o que corta, porque é o que não sei o que. A Márcia tira férias a hora que ela quer. A Márcia comprou um apartamento na praia, ela vai pra praia quando ela quer, ela fica 10 dias lá e o salão dela continua funcionando. E teve um evento que aconteceu na vida dela, não é só tirar férias também. O marido dela precisou fazer uma cirurgia mais grave. Ela teve o direito de ficar 21 dias com ele em casa. Ele se sentiu... era uma situação complicada de saúde, então ele precisava de alguém junto com ele. E ela teve o direito. E o salão de beleza dela, a estética dela, continuaram funcionando. Né? Exatamente. Ó, outro exemplo aqui que eu gosto de citar também, o Elisandro. O Elisandro, ele tem uma indústria, tá? Uma indústria forte mesmo. Ele produz máquinas que geram alimento para gado. Acho que só gado, né? Se eu não me engano, a empresa dele. Alimento para gado, né? Não estou lembrado agora direito. Gado leiteiro. Gado leiteiro, exatamente. Produz o alimento, processa o alimento para gado leiteiro. Vende para o Brasil inteiro. Só que o Elisandro foi um cara que ele não acreditava muito em processo. A gente falava em processo, mas na minha empresa não funciona. Na minha empresa, não sei o quê. No meu ramo não dá. No meu ramo não dá. Eu ouço isso direto. Todo ramo diz que o ramo dele não dá. Só que o Elisandro, ele ficava 2 horas, ó, veja bem, todo santo dia, ele diretor da empresa, com um monte de funcionário, com um gerente, tá? 2 horas todo santo dia ele tinha que ficar enfiado, literalmente, lá na expedição. Se ele não tivesse lá na expedição,
não saía as mercadorias, não ia certo, ele tinha que estar lá 2 horas por dia, chamavam ele o tempo inteiro. Senão tinha que mandar outro frete para complementar as coisas que tinha Exatamente. faltado da máquina. Mandava né? uma máquina lá pro Piauí, uma máquina grande, que tem que ir em cima de uma carreta. Aí chegava lá, foi errado, volta, paga frete de vinda, corrige, manda de novo. Porque se ele não tivesse lá 2 horas todo santo dia. O Elisandro, um dia, vou testar esse negócio de processo. Olha que interessante aqui, ó. Tudo, para a gente ter retorno, a gente tem que investir. O Elisandro investiu, sabe o que, ó? Veja, ó, faz a conta. 2 horas por dia ele precisava se envolver lá. Ele investiu todo dia, todo né? dia. Aquele dia, ele saía 8, 10 da noite. Uhum. Aquele dia, ele decidiu assim, vou ficar mais 2 horas e vou testar processos ali na expedição. Então ele ficou 2 horas, fez uma amostra de processo. Nem criou a cultura, fez uma amostra de processo, uma fagulhinha ali. Resolveu criar um mini processo ali para a expedição. Ou seja, 2 horas por dia, aquele dia ele investiu 2 horas mais. Se ele saía 10, aquele dia ele saiu à meia-noite. No outro dia ele foi lá, ajustou os processos com a equipe da expedição, acompanhou. Depois desse dia, nunca mais precisou se envolver. Quando ele me contou isso, quando ele me contou essa história, fazia uns 30 dias mais ou menos que ele tinha posto isso em prática. Aí eu fiz uma brincadeira com ele. Lisandro, vamos fazer uma conta aqui, ó. 2 horas por dia. Em 30 dias, você já economizou 60 horas, correto? É, correto. Você investiu quanto? 2 horas. Ou seja, investiu 2, ganhou 30. Olha, eu invisto até em bolsa de valores, negócio de risco. Até hoje não teve nenhum negócio que eu botei 2 e ganhei 30 em 30 dias. Ele teve. Por quê? Porque fez o tema de casa. Quer mais exemplo? Nossa! Então tá. Como que é aí? A gente está já há mais de 1 ano e meio trabalhando home office, a equipe inteira home office, né? No Brasil inteiro. Nossa equipe ela é distribuída no Brasil inteiro. Como é que a gente iria estar em cima de todos o tempo todo? Sim, tem até Portugal. Tem uma pessoa da nossa equipe que faz algumas atividades, está em Portugal. Até o fuso horário é diferente. Tem muita gente que a gente nem conhece pessoalmente. Se nós não tivesse processo, e pior, nosso trabalho é aquele tipo assim, ó, o trabalho do um encadeia no trabalho do outro. Então, se um falhar, atrapalha o trabalho do 1, 2, 3, 4, muitas vezes 5 pessoas. Aquilo precisa andar engrenado. É um trabalho específico, é um trabalho bem minucioso, né? Quem trabalha com infoproduto, como nós, tem um trabalho minucioso. E funciona. Funciona com pessoas que a gente nem olha no olho todos os dias. Só pelo Zoom, de vez em quando. Não, né? Tem gente que eu não conheço pessoalmente. Não conheço. Porque é longe, né? É longe. Mas, Cris, por que você acredita que as pessoas relutam em fazer processos, em ter a cultura de processo na empresa? Para que processo, se é óbvio? Tá na cabeça. Só fazer? É só fazer, óbvio que é daquele jeito. Essa é a primeira frase que a gente escuta, né, Campa? Não precisa documentar, né? É só fazer. Para quê? Fazer. Perder tempo com essas coisas aí, né? Eu já sei o que tem que fazer. A minha vida inteira eu fiz daquele jeito. Eu digo ali para o outro, ele faz. Digo para mais um terceiro, ele faz. Tá tudo na cabeça, tá bom assim. Tem gente que diz, é difícil fazer, é chato fazer, é demorado. É demorado, não é difícil e também não é chato. Quando você pega o hábito, não é chato. Funciona. Tem muita gente que é especialista em dizer isso aqui. Processo é legal, Campa, mas é para os outros. Na minha empresa, não. Na minha empresa não dá. Minha empresa é diferente. Precisa ter gente com isso, gente. Na minha empresa não dá processo. Aí eu pergunto, tá, então peraí. Então a tua empresa, você faz coisa mais difícil do que mandar o homem, botar dentro do foguete e mandar ele para o espaço. Mandar para uma estação espacial, mandar para Marte. É mais difícil. O que você faz é mais difícil do que isso. O que você faz é mais difícil que fazer iPhone, fazer Mac. É mais difícil que isso, né? Não, como assim mais difícil? Não, porque a NASA tem processo, a Apple tem processo, todas as empresas grandes têm processo. Um piloto de avião tem processo. Tem processo, exatamente. É só você olhar aquelas redes, qualquer rede. Não tem nenhuma rede na tua cidade? O que é uma rede? É uma empresa que tem várias unidades. Tem processo. Tá? Pega, por exemplo, assim, vamos falar de banco. Né? Banco. Esquece lá, mas banco tem incentivo do governo, mas banco não estou falando disso. Eu estou falando que banco é tudo igual. Se você entrar numa agência do Banco do Brasil, na tua cidade, e pedir um crédito, o gerente olhar, eu posso te liberar só 100 mil. Precisa 150. Não, para você é 100. Você pode atravessar o país em outra agência, ele vai olhar, não, para você é 100 mil. É a mesma coisa.
Se um gerente te pedir quero esse documento, o outro gerente de outra agência vai pedir a mesma coisa. Porque é processo, é por isso que os caras são grandes. Isso vale para todo mundo. Então é processo. E aí tem empresário, Cris, que diz assim, ó, eu sou pequeno. Sou pequeno, não precisa. Não precisa, tá pra tudo quê? É aqui. só eu e mais 2, 3 ali, por que eu vou ter processo? Vou esperar crescer. Vou esperar quando eu for maior, daí eu me preocupo. Agora não, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Começa pequeno, quanto menor, mais fácil. É tipo querer ensinar a alfabetizar É fácil alfabetizar uma criança. Agora, depois que virou adulto, bichinho do mato, lá criado no mato isolado, é difícil, né? Então, de pequeno, é muito mais fácil. Pau que nasce torto se endireita de pequeno. Senão, pau que nasce torto nunca se endireita, se não organizar aquele crescimento de pequenininho, né? Nós vamos contar a nossa história lá. Nós deixamos na nossa primeira empresa, a gente deixou ficar grande para se preocupar com isso. Lá vou contar o que aconteceu lá na semana. No primeiro episódio vou contar isso. Vou contar o que aconteceu. Você vai ver. Ruim. Deu ruim. Bem ruim. Mas vamos falar do que acontece com o empresário que não tem processo? Vamos sim. Vamos sim? Primeira coisa, o empresário que não tem processo, ele precisa ficar em cima de todos o tempo todo. Ficar em cima assim? Não, conferindo, dando ordem, dando tarefa, explicando como faz. Eu digo assim, ó, eu sou preguiçosa. Eu prefiro explicar uma vez, entregar tudo documentado direitinho como é o processo, do que estar explicando um dia, explicando o segundo dia, explicando o terceiro dia, explicando o quarto dia. Eu não tenho paciência para isso. Eu prefiro fazer um processo, sistema de processo bem feitinho, criar a cultura de processo, que eu trabalho duro uma vez na vida. Depois, eu posso trabalhar tranquilamente. Então, eu te digo, sou preguiçosa do bem, sou preguiçosa mesmo. Eu não gosto de estar explicando tudo o tempo todo para todo mundo, não. Aí, quando você falou, me lembrei, né? Tem gente que fala assim, não, mas eu não fico em cima das pessoas o tempo todo. Não, o que você faz? Eu botei câmera. Aí eu fico em casa, no celular aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Quer ver outra coisa? Pessoa boa, pessoa comprometida, pessoa legal, pessoa de valor, pessoa que você conseguiria engajar com muita facilidade, empresa que não tem processo, elas não param. Aí tem empresário que diz assim, mas quando eu contrato a pessoa, ela vai ficando boa, ela não sai. Ela sai da empresa. Ficou boa, sai da empresa, os ruins vão ficando. Uma das coisas que pode estar acontecendo é isso. Não tem processo, a pessoa fica perdida, ela não aguenta apagar tanto incêndio, ela não aguenta resolver tanto problema, ela vai para outro lugar que ela não tem tanto estresse. Né? A empresa sem processo não tem padrão. Uma hora sai de um jeito, outra hora sai do outro, uma hora leva 1 hora, outra hora leva 2 horas, uma hora faz assim, outra hora faz assado. Não tem padrão. E quando eu não tenho padrão, eu tenho um risco maior. Eu não consigo medir o que está acontecendo. Eu não consigo ver números, eu não consigo olhar. Eu só sei que daqui a pouco... Já aconteceu com você de você faturar o mês inteiro? Faturei bem. Nossa, esse mês entrou um monte de dinheiro. Aí você olha, cadê o dinheiro? Tá, mas e aí? Entrou um monte, não sobrou? Por quê? Não está medindo algumas coisas. De repente está desperdiçando tempo, está desperdiçando material, está desperdiçando recurso, que é a hora. A hora é um recurso imprescindível para uma empresa. Não está medindo. Se não tem processo, vai medir o quê? Tem como medir, é difícil. E se eu não meço, eu não consigo melhorar. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. De forma alguma, né? Exatamente. E tem muitos empresários que avaliam empiricamente o que dá resultado. Conforme a cabeça dele, conforme o humor daquele dia. Hoje tá bom o teu trabalho. Hoje deu certo aqui o negócio. Hoje o resultado que eu gosto que seja é assim, amanhã é assado, depois da manhã é frito. Então, cada dia de um jeito. Daí as pessoas ficam perdidinhas, né? Exatamente, avaliar empiricamente que é tipo assim, se eu perguntar pra você, a camisa que eu tô é bonita ou é feia? Uns vão dizer que é bonita, outros vão dizer que é feio. Por quê? Porque é opinião. Né? Então, falar para um funcionário, você não está desempenhando bem a atividade. O cara, como não tá? Tô sim. Não tá, acho que não gostei. Tá, mas então vamos lá. Para eu medir, eu tenho que saber, olha, isso aqui você faz tanto em tanto tempo. Aí eu vou lá com dados e eu digo assim, cara, você está levando X tempo para fazer um negócio que era para fazer Y. Aí é número, não é opinião. Não estou achando que está lento. Eu estou olhando os teus números estão abaixo do esperado. Ponto. E sem processo, Cris, é difícil de treinar as pessoas. O treinamento um dia sai de um jeito, um dia sai do outro. Fora aquele empresário que às vezes vai lá e, Zé, vem cá, contratei a Maria, ensina a Maria aqui. Sabe, vai ensinar o quê? Não, ensina tudo que ela tem que fazer aí.
Difícil treinar, se tem processo é mais fácil. Sem processo, fico dependendo de cabeça de gente, de pessoa especial, de pessoa extraordinária. Fica com a empresa LJ, que a gente vai falar amanhã lá, vamos falar amanhã da empresa LJ, né? E apaga incêndio o dia todo, Nossa passa Senhora. todo mundo apagando incêndio. O empresário fica apagando incêndio, o funcionário fica apagando incêndio e o cliente reclamando porque tu não entregou as coisas no prazo, não fez aquilo que tinha que ser feito e faltou coisa que você prometeu para ele que você ia fazer. Então, apagar incêndio o dia todo é a principal característica de quem não tem processo na empresa. E aí o que acontece, Campo? Vira escravo. Vira escravo da empresa. Tem que estar lá em cima, tem que estar o tempo todo das pessoas. Começa a dizer, mas ninguém me ajuda nessa empresa, porque ninguém sabe fazer, porque só eu. É isso. Pode até ficar doente. A gente vê muito empresário, muito aluno nosso que chega até a gente doente. Nós ficamos doentes, né, Campo? Nossa Senhora. A pressão alta por causa do Depressão. estresse, depressão por não conseguir dar conta do recado, dor nas costas, falta de vontade de acordar de manhã cedo. Isso tudo é consequência Vou contar tudo de apagar amanhã. incêndio, Vou contar né? tudo amanhã, como é que chegou a isso. Né? Tá louco. E o que as pessoas mais erram na hora de fazer processos, Campa? Bom, vamos lá. Primeira coisa é querer robotizar as pessoas. Vou fazer um processo e vou gerar robozinho. Não, todo mundo... é então para fazer padrão e todo mundo faz exatamente igual? Todo mundo faz igual o resultado e as atividades, mas tem gente que acha que processo é dizer assim, tu vai cruzar os braços, aí tu vai sorrir, aí tu vai piscar, todo mundo vai passar um batom de uma tal, as mulheres vão passar batom de tal cor. Isso é robotizar a pessoa. É para falar para o cliente assim, depois aqui, para mas tudo mastigadinho. Isso é robotizar. Então nem consegue decorar um troço assim, né? Muito complicado. Não precisa, aí não precisa de gente. Tem que ter robô lá na empresa. Então, robotizar é um erro. Outra coisa que é errada é comum, às vezes, chegam as pessoas e dizem, Campa, eu posso fazer um processo para aquele setor? Processo é para tudo. Posso fazer um processo para aquele cargo? Processo é para tudo. Para aquela função, processo é para tudo. Processo é para a empresa inteira. Para atendimento externo? Pode, não pode. Deve ter processo para tudo. Outro erro grave que alguns empresários cometem, querer copiar processo de outra empresa. É muito comum, às vezes, chega aluno lá no Empreendedor Líder, tá, me dá os modelos aí de processo que eu tenho aqui, uma padaria. Me dá modelo de processo para o escritório de contabilidade. Não existe isso. O processo do outro não serve para você, mas é o mesmo ramo. Você faz de um jeito, você tem competências tuas, ele tem competências dele. Então, esse negócio de copiar processo não funciona. Nem olha para o do concorrente, nem olha os teus processos. Olha a tua empresa. É tipo querer usar sapato do outro. Não, mas eu uso 42, o outro usa, eu vou pegar. Ah, mas o pé dele é mais largo, de repente o meu mais fino vai ficar frouxo, ou Imagina contrário. você usar meu sapato. Mas pior ainda, pé 42 né? num sapato 36 não ia conseguir andar. Ou eu nenhum. Com o sapato dele, pé 36, o sapato 42, ia sair com o sapato frouxo e ia cair. Ia tropeçar e ia cair. Processo dos outros é a mesma coisa que sapato dos outros. Não serve. Não serve, tem que ter os teus. Ou ainda, achar que... Não, se eu tenho processo, é ensinar uma profissão. Antes eu precisava de engenheiro com processo, não preciso mais de engenheiro. Vou pegar a faxineira e vou botar a fazer um projeto. Não é isso, não. Não é isso. Processo, vamos de novo. Processo regra o padrão de qualidade. Se eu preciso de engenheiro, vou precisar de engenheiro. Se eu preciso de médico, vou precisar de médico. Preciso de pessoas formado com competências mínimas necessárias para fazer isso. Qual que é a diferença? A diferença é que eu não vou precisar do melhor engenheiro que eu puder contratar, não vou precisar do melhor médico, eu preciso de médico, ponto. O processo, ele vai saber na minha empresa como que ele tem que fazer aquilo. Tá. Mas tu falou do padeiro. Falei. Como é que tu disse que daí o Elcio lá substituiu o padeiro lá, ensinou tudo com o processo? Mesmo caso. O Elcio pegou padeiros, concluindo o curso de padeiro. Ou seja, sabe o que é farinha, sabe o que é ovo, sabe que tem que misturar com não sei o que. É aí que funciona. Não funcionaria, vou pegar 2 pedreiros agora, vou dar os processos de padaria, os caras vão fazer pão. Vai levar anos. Vai ter que ensinar o cara a ser padeiro. Ele não tem uma faculdade lá. Ele tem uma padaria. Ponto. Então, processo não é ensinar a profissão. Viu por que a gente tem que gerar essa consciência do que é o processo para funcionar direitinho? Exatamente. E funciona, eu bato o pé que funciona. Outra coisa errada, Cris, que eu me lembrei agora, que tem gente que acha que processo é só o documento e não está incorporado à rotina da pessoa. Para isso tem o POP.
O POP é o documento mandatório do processo. Tem que ter o POP. A outra coisa, não cobrar, fazer processo e botar na gaveta. Tira lá para o funcionário, ó. Segue o processo. Fez um dia, ninguém viu aquilo ali, mas aí deixa Esquece. assim, faz de qualquer jeito. Esquece, exatamente. Então, isso é errado. Ou ainda, tem empresário que faz processo, bota processo para todo mundo lá, e ele, quando ele vai fazer, ele ignora o processo. Eu não preciso, eu sei fazer, eu tô acima disso aí. Pô, aí não, né? Cadê o exemplo? Regra é para todo mundo, é tudo igual. Todo mundo. Ou ainda, cara, eu me lembrei de uma aluna agora, Cris, meu Deus do céu, ela chegou um dia para nós, ó, não funciona esse negócio de processo. Tentei fazer e não funciona. Digo, tá, então me conta como se fez. Olha só o caso. Olha o caso. É esse? Olha o caso. Eu não vou falar o nome, né? Não vou falar o nome. Nem vou dizer o ramo. Mas olha o que ela fez. Ela estava lá, montou uns processos. Mas nem falou nada. Não falou nada para ninguém. E ela ia viajar na segunda-feira de manhã, nem ia para a empresa. Aí ela estava preocupada, ela ia ficar 10 dias fora. E agora, como que vai ser? Eu 10 dias fora. Como é que eu vou fazer isso aí? Ela arrumou umas férias forçadas ali. Como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Como é que vai... Ah, tem os processos. Mandou no WhatsApp da gerente. Já tá aqui os processos. Segue aí. Tchuf. Tá, o que a gerente disse? Mano, domingo de noite, arrumando a mala, mandou os processos para a gerente. A gerente olhou, tá ok. Voltou lá. E aí? Fez conforme os processos? Não entendi, que lá fiquei com um monte de dúvida. Não é assim que funciona. Não criou cultura. Outra coisa errado é isso, é chamar um terceiro. Vou chamar um terceiro. Eu recebo seguido aluno nosso, vem, Campa, quanto é que se cobra para fazer os processos? Cara, não te cobro nada. Você vai fazer de graça? Não vou fazer. É você que tem que fazer. Processo é o dono, começa pelo dono, porque tem que criar a raiz, tem que criar de cima para baixo. Se chamar um terceiro, o cara vai fazer conforme a interpretação dele do negócio. Conforme a empresa dele, não conforme a tua empresa. Exatamente. Cada empresa é um jeito diferente. Se todo escritório de contabilidade, toda padaria, toda loja de carro, sei lá, qualquer ramo que seja, se todo mundo pensasse igual, se todo mundo quisesse criar os mesmos padrões, seriam todos sócios, não precisaria ter concorrente. Se tem concorrente, tem opções no mercado, você gosta de comprar num lugar, não gosta no outro, gosta do atendimento do um, não gosta do outro, é porque existem essas especialidades, existem essas coisas diferentes. Por isso que o processo tem que ser individual de cada empresa, né? Tem que ser com o jeito da empresa. Com o jeito da empresa. E também não dá para esquecer o óbvio, né, Campa? Não dá para esquecer o óbvio. O óbvio tem que ser dito, como você sempre diz, né? O óbvio precisa ser dito, mas é óbvio para você. Para outra pessoa pode não ser, então põe lá no papel também. E o que é óbvio? O óbvio é aquilo que... Não sei que tu quer me perguntar por que é óbvio, mas o óbvio, a definição de óbvio, você quer? É. O óbvio é aquilo que você acha que... Não, mas todo mundo deveria saber isso. Tá na tua cabeça. Será que tá na cabeça do outro? Fala também. Explica. Comunicação é a base do negócio, né? Claro. Óbvio tem que ser dito, tem que falar tudo. Exatamente. Primeira coisa é fazer processo do jeito certo. Regra tudo como você quer que aconteça na tua empresa. Quais os resultados? Esse é o jeito certo, para que as pessoas entendam. Todo mundo na tua empresa tem que entender o que precisa fazer, como precisa fazer e quando tem que fazer tal coisa. Isso incorporado à rotina. Você não pode dizer que tem a cultura de processo quando você tem que ir lá para o funcionário, para o colaborador, ou até para o sabotador e falar assim, cara, agora você faz isso, agora isso aqui faz desse jeito. Aí você não tem a cultura de processo. Quando você tem a cultura de processo, você não precisa dar ordem. As pessoas sabem. Esse é o jeito certo. E tem que ter uma hierarquia muito clara dentro da empresa. Eles têm que saber a quem se reportar. De repente, assim, você tem setores dentro da tua empresa, setor de venda, setor de compra, setor de faturamento, setor de produção, setor de serviço. Tem os setores dentro da tua empresa. Os funcionários, as pessoas que trabalham, os colaboradores de cada setor, eles precisam saber exatamente qual é o chefe dele imediato e quem é que responde por cada setor. Se ele não entender a hierarquia, ele vai começar a falar com um, com o outro, de repente tem dois sócios, um manda, outro desmanda, um fala, o outro fala diferente, aí ele se atrapalha tudo, aí não vai funcionar. E é isso aí, ó. E processo é cultura. Cultura de processos. Guarda mesmo essa informação, ó. Pessoas medianas podem ser ótimas em empresas organizadas e com processos.
Mas pessoas ótimas podem ser péssimas em empresas medianas. O que eu quero te dizer isso? Se você tem a cultura de organização e de processo, uma pessoa com o mínimo de competência, você deixa ela muito boa em pouquíssimo tempo. Agora, se você não tem cultura de processo, se você não tem uma cultura de organização, você vai contratar um cara ou uma cara top na tua empresa, ele vai ser igual aos outros. Vai ser uma pessoa na média. Então, guarda a frase. Pessoa mediana pode ser ótima em empresa organizada e com processo. Mas pessoa ótima pode ser péssima em empresa mediana. Entendeu agora por que é pare de apagar incêndio, organize os processos e tenha uma empresa lucrativa? Simples assim. Encadeado, né, Cris? Encadeado. Simples assim. E o pessoal que está ouvindo a gente agora, Campo, como é que pode começar? Qual é o primeiro passo para começar a inserir a pequena cultura de processo já de início? Beleza, vamos lá. Como eu falei, gostaria, adoraria, mas não consigo ensinar processos numa live. Mas eu consigo te ensinar um paliativo, tá? Um pedacinho do queijo, que esse pedacinho do queijo já começa a fazer uma grande diferença lá na tua empresa. E esse pedacinho do queijo que você pode fazer, o que é? Ó? É você começar a pensar em tarefas mais importantes, tarefas que talvez estejam te sobrecarregando, estejam pesando para você, e você começar a descrever essa tarefa. Campa, isso é processo? Nunca. Isso é parte de processo. Mas já ajuda muito. Você pode fazer, inclusive, checklists para isso. O que é checklist, Campa? Checklist é uma lista de etapas que compõem uma tarefa. Quer aprender mais sobre checklist? Se você aqui no YouTube, você dá uma furungada ali no nosso canal aqui no YouTube, o canal da Viva Positivamente, você vai ver que tem playlist, né? Playlist é listas, né? Listas de vídeos. Tem uma playlist chamada Projeto Q21. Tem 2 lives lá. Uma te ensina a você fazer checklist. E outra te ensina a você usar checklist eletrônico no Trello. Então tem um exemplo lá que você pode sair fazendo checklist aí adoidado. E checklist, como eu te falei, não é processo, é parte do processo. Mas se você tiver só checklist, ó, te garanto que a tua empresa ela sai daqui para cá. Com processo, sai daqui para cá, ó. Mas com checklist, sai daqui para cá, já te dá um avanço gigantesco. Já vai dar um passo para frente. Com certeza. Só com checklist, você já deixa de fazer um monte de tarefa que você diz assim, é só eu que sei fazer, ninguém sabe fazer, ninguém dá conta. Só com checklist você vai ver que as pessoas dão conta. Estão perguntando o que é POP. Processo operacional padronizado. Descreve a rotina do colaborador. Procedimento operacional padronizado é outro nome, né? Procedimento operacional. Procedimento operacional padronizado. Vou falando demais, eu me enrolando. Vai enrolando. Vou enrolando a língua aqui. Como lidar na aplicação de processos com pessoas de mais idades com dificuldade em aprender? Vamos lá. Se você tem a cultura de processo, essas pessoas de mais idade, tá? Porque processo não é um negócio assim, como eu estava falando, um bicho-papão, uma enciclopédia, como alguém falou. Processo é uma coisa simples. Quando você tem pessoas com mais dificuldade, até mesmo de leitura, existem meios de você treinar as pessoas de uma forma mais simples, utilizando esses processos. Então, processo, vamos de novo, não é algo gigantesco, é algo que está ali, regra o padrão. Como que é o padrão daquilo? Como que aquilo tem que sair? Como que você tem que fazer? Então, você vai ter que treinar essas pessoas. Claro, quanto mais difícil da pessoa aprender, mais você vai ter que se dedicar ao treinamento. Mas o treinamento em cima de processos. Para te dar uma resposta mais exata sobre isso, eu precisaria primeiro entender assim, até que nível você está com o processo na tua empresa e o que está acontecendo, como é o teu caso, para poder te dar uma resposta mais clara. Essa pergunta aqui é boa, Campa. Vai. Como implementar um processo tendo visto que já temos 4 funcionários? Isso pode atrapalhar? Ter os 4 funcionários? Atrapalhar em que... Deixa eu ver se eu entendi. Já tem 4 funcionários e quem implantou um processo? Não. Ajudar. Assim, ó, uma coisa é fato, né? Nem todas as pessoas se adaptam a processos. Nem todas. Nem todas as pessoas querem processos. Nem todas as pessoas querem. O que normalmente é algo que acontece? Isso eu vivo falando com meus alunos lá. Quando você tem um ambiente que não tem norma, não tem processo, não tem controle, não tem gestão, algumas pessoas às vezes se favorecem daquilo. Ou tiram vantagem do tipo, vou dar uma preguicinha ali, vou dar uma enroladinha ali, vou tirar uma coisinha ali. Aí você começa com o processo, algumas pessoas vão achar muito bom.
Outras pessoas, isso aí não vai funcionar, isso aí não sei o quê, eu não vou fazer, vão começar a dar contra. Essa pessoa começar a dar contra, no mínimo que você vai fazer, abrir teu olho. Por que a pessoa está dando contra? Qual o interesse dela que não funciona? Ir contra a empresa. A verdade é essa. Algumas pessoas simplesmente não se adaptam. Algumas pessoas vão pedir para sair, algumas pessoas você vai ter que mandar embora. Mas depois você vai ver, ainda bem que isso aconteceu. Isso é normal. É perfeitamente normal. Aconteceu comigo, aconteceu com a gente, aconteceu em vários alunos nossos. É normal. A gente começou na nossa empresa, tinha 22 funcionários quando a gente começou com o processo. Exatamente. Vamos ver aqui se teve mais alguma pergunta aqui, Processo tem começo e meio e fim? Essa pergunta é boa, Paulo Henrique. Processo nunca termina. Terminei de fazer os processos. Não termina, cara, não termina. Porque quando você tem a cultura, você vai olhar lá, esse processo está assim e está produzindo esse resultado. Esse resultado precisa melhorar. Vamos fazer assim. Você vai mudar, nunca termina. A verdade é essa. De fazer processos não termina, mas quando uma pessoa começa a executar um processo, o processo daquela pessoa, daquela função, tem começo, meio e fim. Acho que é isso que ele estava perguntando. Aí, sim. Tem os dois viés Não, também respondeu certo. Eu entendi de fazer processos. Não, tá certo. O que o Cris falou é sentido. Todo processo começa por aqui, o meio aqui e o fim aqui. Perfeito, Cris, obrigado. Se não fosse você, o que seria da minha vida? Agradeço por ter ficado com a gente, espero de coração que a gente possa ter contribuído, sensibilizado. O objetivo nosso não é te ensinar a fazer processo aqui, porque como expliquei numa live, não dá. Mas espero que a gente possa ter sensibilizado você para a importância de processo. Então é isso. Um forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Até mais.